Você já percebeu que quanto mais você corre atrás de um homem, mais ele se afasta? Quanto mais você demonstra estar disponível, mais ele parece te dar menos valor? Pois é, existe um segredo antigo, profundo, esquecido por muitas, que está enraizado na própria estrutura da psicologia masculina. Um segredo que poucas mulheres conhecem, mas que, quando aplicado da forma certa, tem o poder de despertar no homem um desejo quase incontrolável, mesmo que até ontem ele parecesse totalmente desinteressado. Hoje você vai descobrir exatamente o que é esse segredo. E quando entender o que está por trás disso, sua forma de lidar com os homens nunca mais será a mesma. Isso não é mais uma daquelas dicas rápidas de sedução. Não se trata de manipulação barata. O que você vai ver aqui toca diretamente o centro do masculino em seu estado mais autêntico e vulnerável. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais provocadores e realistas da história, foi um dos primeiros a falar sobre as forças inconscientes que movem o comportamento humano, especialmente no amor. Ele acreditava que existe uma vontade cega que guia nossos impulsos e desejos, e que o homem, mais do que racional, é movido por uma força interior que ele mesmo não compreende. E é justamente essa força que você vai aprender a tocar. Schopenhauer dizia que o homem, em sua essência, busca se afirmar, provar seu valor, conquistar. E quando uma mulher sabe como acionar essa parte dele, ela se torna inesquecível, não por ser perfeita, mas porque soube despertar nele algo que nenhuma outra soube. Agora imagina você fazendo exatamente isso. Ele, que antes parecia frio ou distante, começa a te procurar. Ele pensa em você ao acordar. Ele sente sua falta antes mesmo de você ir embora. Ele sente vontade de te proteger, de te provar que é digno da sua atenção. Isso não acontece por acaso. A ciência moderna já confirmou aquilo que Schopenhauer intuía há 2 séculos. O cérebro masculino valoriza o que precisa conquistar. Ele é neurologicamente programado para desejar aquilo que ativa sua identidade de provedor, de vencedor. E quando você entende isso profundamente, você muda o jogo. As mulheres mais inesquecíveis da história, como Cleópatra, Helena de Troia, ou mesmo figuras mais recentes como Marilyn Monroe, sabiam disso, mesmo sem estudar filosofia ou neurociência. Elas tocavam o inconsciente masculino com uma presença magnética, com um misto de doçura e mistério, com uma energia que fazia o homem querer decifrá-las, mas nunca totalmente. E é esse tipo de mulher que você pode se tornar quando entende o que eu vou te mostrar até o final deste vídeo. Mas antes de continuar, quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários a palavra despertar. Não é apenas um gesto simbólico, é um compromisso com você mesma. Quando você escreve essa palavra, está dizendo para o universo: estou pronta para entender, crescer e transformar meus relacionamentos. Agora que você fez isso, continue assistindo, porque o que vem a seguir é um verdadeiro portal, uma revelação que pode virar completamente a sua chave na forma como você se relaciona com os homens e consigo mesma. Você já percebeu como alguns homens parecem extremamente confiantes por fora, mas quando você se aproxima, sente que há algo quebrado lá dentro? Algo que ele esconde até de si mesmo? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais impactantes da história, mergulhou profundamente na natureza humana e revelou algo surpreendente. Por trás da aparência de força e racionalidade, todo homem carrega uma dor silenciosa, uma sensação de vazio, de insuficiência, algo que ele tenta desesperadamente compensar no mundo externo. E é exatamente aí que está o seu poder, para fazer um homem pensar em você constantemente, não de forma manipulativa, mas autêntica e profunda. Você precisa saber tocar essa parte oculta. Schopenhauer chamava isso de vontade cega, um impulso inconsciente que guia o comportamento humano mesmo quando achamos que estamos no controle. No caso dos homens, essa vontade se manifesta no desejo de conquista, validação e superação, principalmente diante de uma mulher que ele admira. Agora preste atenção. A chave para despertar uma paixão irresistível em um homem não está em agradá-lo o tempo todo. Pelo contrário, está em provocar, de forma sutil, o desejo dele de se provar. É nesse momento que ele começa a ver você não apenas como uma mulher, mas como um espelho onde ele precisa se reconhecer como um homem de valor. Mariana, uma das minhas alunas, vivia exatamente o oposto. Ela estava apaixonada por um homem que parecia não se importar.
Ela estava sempre disponível, sempre disposta, sempre dizendo sim, e quanto mais ela dava, menos ele oferecia. Ela se sentia invisível. Foi quando revelei a ela o que estou compartilhando com você agora. Expliquei que, segundo a filosofia de Schopenhauer e estudos atuais da neurociência, o cérebro masculino é biologicamente programado para liberar mais dopamina, o hormônio do prazer, quando enfrenta um desafio, ou seja, quando algo ou alguém exige esforço. Por isso, homens não valorizam o que recebem facilmente. Eles valorizam o que precisam conquistar. Mas atenção, isso não é sobre fazer joguinhos. É sobre ativar uma resposta profunda, quase ancestral, no inconsciente dele. E tudo começa ao entender como funciona a ferida do ego masculino e como você pode tocá-la não para ferir, mas para curar. No próximo trecho eu vou te revelar 3 segredos ancestrais que despertam esse impulso de conquista em qualquer homem. São técnicas que já transformaram a vida de centenas de mulheres, inclusive Mariana. Mas antes de continuar, escreva agora mesmo nos comentários a palavra despertar. Isso é mais do que uma palavra, é uma ativação, uma declaração de que você está pronta para assumir o controle do seu poder feminino de forma consciente. Escreveu? Ótimo! Porque agora vamos abrir o portal para o próximo nível da sua jornada. Schopenhauer, um dos filósofos mais profundos da história, falava sobre como o ser humano projeta seus desejos mais íntimos no outro. Para ele, o amor não era apenas um sentimento romântico, era uma manifestação do inconsciente tentando garantir a sobrevivência da espécie. Mas havia algo mais. Ele acreditava que, por trás da paixão, existe uma batalha silenciosa entre o que mostramos ao mundo e o que realmente somos. E é exatamente aí que começa o seu poder. Veja bem, todo homem, por mais confiante que pareça, carrega dentro de si uma tensão constante entre quem ele é e quem ele acredita que deveria ser. Ele deseja, mais do que tudo, ver seu melhor eu refletido nos olhos da mulher que o enxerga de verdade. Não aquela que o aceita como está, mas aquela que vê o gigante adormecido dentro dele, e é aí que você entra. Quando você olha para ele com aquele brilho nos olhos e diz, com gestos ou palavras sutis, eu sei quem você pode se tornar. Você não está apenas elogiando, você está criando uma tensão sagrada na alma dele. Um convite silencioso, quase místico, para que ele se eleve, para que ele prove a si mesmo e a você que é digno do amor que você representa. Isso não é sobre criticá-lo, muito menos diminuí-lo. É sobre despertar, dentro dele, uma necessidade quase instintiva de crescer, de evoluir, de ser o homem que você já consegue enxergar. E essa é uma das chaves mais poderosas que Schopenhauer, mesmo em sua visão cética sobre o amor, nos ajuda a compreender. O ser humano só se sente verdadeiramente vivo quando está em movimento, especialmente quando esse movimento é em direção a algo ou alguém que ele deseja profundamente conquistar. E aqui vai o primeiro segredo. Seja o espelho da alma dele, mas não um espelho lisonjeiro, um espelho revelador. Mostre que você acredita nele, mas que espera mais, que admira, mas não idolatra, que deseja, mas não se entrega por completo. Isso o atinge em um ponto que nenhuma outra mulher jamais tocou. O ponto onde ele precisa se tornar melhor para merecer você. Agora, se prepare, porque nos próximos minutos vou revelar o segundo e o terceiro segredo. E como usá-los de forma tão natural, que ele vai pensar em você o dia inteiro sem nem entender o motivo. Mas antes disso, respira fundo e escreve nos comentários, eu sou o espelho. Isso é mais do que uma frase, é uma afirmação de poder. Um sinal de que você está pronta para ser lembrada não apenas como uma mulher, mas como a mulher que mudou a vida dele para sempre. Quando você revela ao homem não apenas o que ele é, mas aquilo que ainda não realizou, aquilo que talvez nem ele mesmo ouse reconhecer, você não o fere para diminuir, você o fere para despertar. Schopenhauer falava que a natureza humana é movida por impulsos inconscientes, muitas vezes cruéis que nos arrastam em direção àquilo que parece nos completar. E é justamente essa ferida sutil no ego que acende dentro dele a vontade de ser mais, de provar, não só para você, mas para si mesmo, que é digno da admiração que você silenciosamente oferece. A ciência moderna confirma o que a filosofia intuía há séculos. Estudos recentes em neurociência mostram que, quando um homem se sente desafiado positivamente por uma mulher que admira,
Seu cérebro libera não apenas dopamina, ligada ao prazer, mas também vasopressina, um hormônio ancestral associado à formação de vínculos duradouros e fidelidade entre mamíferos. É como se você acionasse sem saber um código biológico de conexão profunda, amor, devoção, presença, mas há uma chave. O desafio precisa vir embrulhado em admiração genuína. Quando você mostra que acredita nele, mas que espera mais, você cria uma tempestade perfeita dentro da psique masculina. E isso nos leva ao segundo segredo, o que chamo de o paradoxo da presença. Ao contrário do que muitos pensam, isso não tem nada a ver com manipulação. Trata-se, na verdade, de uma escolha sagrada, honrar sua própria vida antes de querer ser parte da vida de alguém. Schopenhauer dizia que a liberdade interior é o maior tesouro humano, e é exatamente isso que um homem verdadeiro procura em uma mulher, alguém que é completa em si mesma. Então, ao invés de estar sempre disponível, esperando por mensagens ou alterando sua rotina para agradá-lo, você cultiva sua própria existência. Você tem um mundo interno tão vasto, tão rico, que ele deseja fazer parte, mas sabe, instintivamente, que esse espaço precisa ser conquistado. Uma das minhas clientes, a Luísa, terapeuta holística, costumava contar todos os detalhes do seu dia para o homem por quem estava apaixonada. Cada sessão, cada conversa, cada emoção, e ainda assim, ele parecia cada vez menos interessado. Eu a aconselhei a mudar. Na próxima vez que ele perguntasse, ela sorriu e disse: "Foi um dia transformador. Tive algumas revelações profundas. Talvez um dia eu te conte." Esse pequeno gesto acendeu uma faísca poderosa. De repente, ele queria saber mais. Começou a perguntar, a se interessar, a tentar entrar nesse mundo misterioso que ela havia decidido preservar. Ela não estava jogando, estava finalmente honrando o próprio mistério. A neurociência explica: o cérebro masculino é ativado por mistérios não resolvidos. Quando algo permanece parcialmente oculto, ocupa espaço mental, gera obsessão. Ele pensa em você mesmo quando não quer. Ele sonha com você, mesmo sem entender por quê. E agora chegamos ao terceiro e mais poderoso segredo, o confronto com a sombra. Schopenhauer acreditava que a maioria dos nossos sofrimentos nasce do conflito entre quem somos e quem desejamos parecer ser. Todo homem tem uma sombra, aquela parte vulnerável que ele esconde do mundo e, muitas vezes, de si mesmo. Medos de fracasso, medo de não ser respeitado, terror de não ser suficiente. E é aqui que você o toca de verdade. Quando você, com sabedoria e coragem, revela sua própria vulnerabilidade, não para se expor, mas para criar espaço, você convida esse homem a deixar cair sua máscara. Compartilhe uma insegurança, uma dor, algo com o qual ainda está aprendendo a lidar. Não como um pedido de consolo, mas como uma mulher que já aprendeu a se acolher. Diga, por exemplo: "Às vezes eu também duvido de mim, mas estou aprendendo a ter compaixão por essas partes minhas." Isso cria um campo seguro. Quando ele então compartilha um medo, uma falha, uma ferida, você não o consola como se fosse um menino assustado. Você olha nos olhos dele e diz: "Vejo sua dor, mas também vejo sua coragem de enfrentá-la. É isso que admiro em você. Não a perfeição, mas a força de continuar." Neste momento, você não está alimentando o ego dele. Está curando. Está tocando uma parte que talvez ninguém mais tenha tocado. Está o ferindo onde ele mais esconde, mas com um bálsamo que só uma mulher consciente pode oferecer. Mas ao mesmo tempo em que você fere o ego masculino, esse construto frágil e carente de validação, você oferece algo infinitamente mais valioso: o reconhecimento da força verdadeira, aquela que não nasce do controle ou da aparência, mas do enfrentamento honesto das próprias sombras. Schopenhauer afirmava que a dor é a verdadeira mestra da alma e que a grandeza de um ser humano se mede pela profundidade de sua luta interior. Quando você vê um homem em sua vulnerabilidade e o honra por isso, algo raro acontece. A ciência comprova: o cérebro libera oxitocina, o hormônio do vínculo mais primal, o mesmo que conecta mãe e filho ou dois corpos no clímax da entrega amorosa. É uma conexão quase impossível de romper. Para um homem, ser visto em sua verdade mais crua por uma mulher que ele admira, cria um laço que ultrapassa a atração física ou a compatibilidade superficial. Ele se vicia na experiência de ser reconhecido por completo,
Ele não deseja apenas o seu corpo, ele deseja o seu olhar sobre a alma dele. Uma cliente minha, Teresa, vivenciou isso na prática. O homem com quem ela se envolveu era conhecido por fugir de vínculos, anos de relações rasas, nenhuma entrega real. Mas quando ela o viu por trás da armadura, com seus medos, sua sensação de inadequação, seu pavor de ser abandonado, e não o julgou, algo quebrou nele. Ele chorou. Pela primeira vez, sentiu que estava em um lugar seguro. 3 meses depois, ele a pediu em casamento. Não porque ela jogou, não porque ela o conquistou, mas porque ela fez o que ninguém antes havia feito. Ofereceu um espelho para sua alma inteira, não apenas para suas partes socialmente aceitáveis. Essa é a essência do que Schopenhauer chamaria de uma experiência estética da alma. Um encontro tão verdadeiro que transcende o desejo e se aproxima do sublime. O homem não quer ser admirado apenas por sua força. No fundo, ele deseja ser visto na totalidade. Força e fraqueza, luz e sombra, e ainda assim ser considerado digno de amor. Quando você oferece isso, você não apenas desperta amor, desperta devoção. Você se torna para ele não uma parceira comum, mas quase uma figura mística, uma mulher que o conduz de volta a si mesmo. Você se torna aquela que vê, e esse conhecimento que estou te entregando não é uma técnica, é um caminho, um rito de passagem que transforma não só o homem, mas principalmente, transforma você. Pense, quantas vezes você se apagou para não assustar um homem? Quantas vezes silenciou sua verdade, camuflou sua luz, escondeu seus sonhos para caber em um espaço que nunca foi seu? A ironia cruel é que, ao fazer isso, você provavelmente o afastou mesmo assim, porque o masculino, em sua essência mais profunda, anseia pelo feminino em sua forma mais poderosa, não aquela diluída, domesticada, mas a mulher ardente, intuitiva, que o desafia e o inspira a evoluir. Schopenhauer diria que é no contraste que reside a beleza. Catarina, uma de minhas clientes, era uma executiva brilhante, mas sempre escondia suas conquistas perto do homem que amava. Tinha medo de parecer demais. Quando começou a aplicar esses princípios, ela não apenas ganhou o respeito e o amor desse homem, ela se reencontrou. Me disse com lágrimas nos olhos: pela primeira vez, sinto que posso ser poderosa e ser amada. Não preciso escolher. Porque quando você domina essa arte sagrada de ferir o ego masculino de forma transformadora, você não está manipulando. Você está operando a partir de sua verdade mais profunda. A neurociência comprova o que a filosofia já sabia. Homens são biologicamente atraídos por mulheres que têm autorrespeito. Quando uma mulher impõe limites claros, se posiciona com firmeza e não abre mão de si para agradar, os níveis de testosterona masculina aumentam. O desejo não nasce da submissão, mas da presença autêntica. Isso é mais do que psicologia. É biologia. É filosofia. É o corpo masculino reagindo à força silenciosa de uma mulher que se conhece. Então, como transformar tudo isso em realidade? Comece com o espelho. Olhe-se nos olhos. Veja quem você tem evitado ser. Honre seus próprios mistérios. Confronte suas sombras com coragem. Porque você não pode oferecer a um homem o que ainda não tem coragem de oferecer a si mesma. Depois, leve isso para o mundo, nos seus encontros, nas conversas com amigos, com colegas, com familiares. Comece a mudar seus padrões não para agradar ou conquistar, mas para habitar sua verdade. Diga não quando for não. Defenda sua opinião. Abrace sua luz. Uma cliente minha começou apenas dizendo: eu discordo. E esse pequeno ato mudou completamente a maneira como os homens reagiam a ela. De repente, ela não era mais apenas atraente, ela era inesquecível. Porque quando uma mulher fala com a voz da própria alma, o mundo inteiro para escutar. Quando você estiver pronta para aplicar esses princípios com o homem que deseja atrair, ou talvez reconquistar, lembre-se, não se trata de uma corrida, mas de uma dança sutil. Não tente implementar tudo de uma vez. A elegância do feminino está na suavidade dos movimentos, na arte da nuance. Comece pelo paradoxo da presença. Crie e cultive partes da sua vida que pertencem apenas a você. Quando ele perguntar sobre seu dia, compartilhe com brilho nos olhos, mas sem entregar tudo. Foi um dia revelador. Descobri algo importante sobre mim mesma. E se ele perguntar o que foi, sorria suavemente. É uma jornada pessoal. Talvez um dia eu te conte.
Depois experimente o espelho da alma. Quando ele compartilhar uma vitória ou um plano, não apenas o elogie. Vá além. Diga, isso é incrível, mas sabe o que mais vejo em você? Vejo alguém capaz de ir ainda mais longe. Existe uma força aí dentro que talvez nem você tenha tocado ainda. Você o admira, sim, mas também o desafia amorosamente a crescer. E quando sentir que ele confia em você, crie espaço para o terceiro princípio, o confronto com a sombra. Compartilhe algo verdadeiro, uma vulnerabilidade sua, não como drama, mas como abertura, um medo, uma dor, uma dúvida. Isso o convida silenciosamente a mostrar também suas feridas. E quando ele o fizer, não tente consertá-lo. Olhe nos olhos dele e diga algo como: isso não é jogo, é um ato de amor profundo. Você está recusando alimentar o ego com falsos confortos e oferecendo no lugar algo muito mais valioso, um espelho para sua força autêntica. A ciência confirma o que já intuíamos. Quando um homem se sente visto em sua vulnerabilidade, o cérebro dele libera oxitocina, o hormônio do vínculo profundo, o mesmo liberado entre mãe e filho ou durante o orgasmo. Esse vínculo é visceral, real, quase impossível de romper. Uma das minhas clientes, Teresa, aplicou esse princípio com um homem que parecia incapaz de compromisso. Quando ela criou espaço para que ele enfrentasse suas sombras, o medo de abandono, a sensação de não ser suficiente, ele desabou nos braços dela e pela primeira vez se sentiu seguro. 3 meses depois ele a pediu em casamento. Não porque ela o seduziu com truques, mas porque ela foi a única mulher a ver toda a alma dele e a permanecer. E é isso que o verdadeiro amor faz. Ele integra, ele cura, ele revela. O homem não anseia apenas por beleza ou admiração superficial. No fundo, ele deseja uma mulher que o veja por inteiro, luz e sombra, e ainda assim o escolha. Quando você oferece isso, você não está apenas despertando desejo, está despertando devoção sagrada. Porque você não é apenas uma parceira, você se torna uma guia espiritual, uma sacerdotisa da alma dele. O que compartilhei com você não é uma sequência de técnicas, é um caminho de despertar profundo, seu e dele. É uma dança ancestral entre o feminino e o masculino, uma revolução de consciência que Carl Jung vislumbrou e que agora está nas suas mãos. Você não está apenas ferindo o ego masculino, você está libertando o homem por trás dele. E nesse processo, liberta a si mesma. Pense, quantas vezes você se escondeu, diminuiu sua luz, calou seus desejos, por medo de ser demais? A ironia é que ao fazer isso, você se afastou do tipo de amor que realmente deseja. Porque o masculino verdadeiro não teme o feminino em seu poder. Ele anseia por ele. Não o feminino passivo, diluído, domesticado, mas o feminino ardente, sábio, misterioso, que vê profundamente, que não se curva e que convida à grandeza. Uma das minhas clientes, Catarina, era uma executiva brilhante, mas sempre se apagava perto de homens que gostava. Temia assustá-los. Quando começou a aplicar esses princípios, tudo mudou. Ela me disse: pela primeira vez, sinto que posso ser toda eu, poderosa e amada. E isso é liberdade. Se essas palavras tocaram algo profundo em você, se agora finalmente tudo faz sentido, se você percebe por que seus antigos relacionamentos falharam e o que precisa mudar daqui para frente, então compartilhe este vídeo. Envie para outras mulheres que também merecem se lembrar de quem são. Porque cada mulher que desperta para o seu verdadeiro poder ajuda a curar não apenas a própria vida, mas o equilíbrio entre o masculino e o feminino em nosso mundo. E a jornada não termina aqui. Nosso próximo vídeo já está esperando por você. Clique no card que está aparecendo agora na tela e continue essa transformação. Você está pronta. O mundo precisa da sua luz.